Bem, tudo que eu venho falando sobre o Big Data se configura no que a gente considera como o primeiro grande trunfo do Big Data. Em outras palavras, a primeira fase do Big Data. O segundo grande trunfo do Big Data e definitivo eu vou apresentar quando falar do tópico da analítica. Voltando ainda ao conteúdo do vídeo anterior, esclareço que os bancos de dados são vistos pelos profissionais da área de TI, da área de informática, na perspectiva da ciência da computação, que logicamente é uma ciência com um objetivo bem definido. Já na perspectiva da ciência estatística, os bancos de dados são vistos de outra forma. Então, a partir de agora, eu quero deixar bem claro este ponto para que a gente perceba a distinção. A atuação dos estatísticos, dos analistas de dados, é totalmente independente da atuação do pessoal de TI e do pessoal de informática. Então, a solução de Big Data é um programa de computador instalado no computador do estatístico, do analista de dados, e esse computador está fisicamente onde está o estatístico, o analista de dados. Obviamente, pode ser um ou mais analistas, cada um com seu computador servidor. O que a solução de Big Data vai fazer é acessar a base de dados da instituição, tão somente isso. E nenhuma atividade de análise de dados está subordinada ao pessoal de TI, ao pessoal de informática. É claro que as atividades de estatística, de análise de dados, todas essas atividades são atividades de apoio. A estatística auxilia as outras áreas. Ela dá suporte às outras áreas, assim como a área de TI. É claro que a gente tem toda a área meio da instituição, mas é mais fácil entender a atividade de TI como atividade meio, como atividade de apoio, porque ela atende a todo mundo. A área de TI tem que apoiar, tem que dar suporte a todo mundo. E no contexto do Big Data, essas características também são da estatística, da análise de dados. Porém, até a atividade de estatística de análise de dados depende da área de TI, porque sem os dados, que são de exclusiva responsabilidade do pessoal de TI, a estatística se inviabiliza, não faz nada. Mas a estatística, é independente. Pela própria natureza de cada ciência, cada uma tem vida própria. Estamos aqui considerando o uso da estatística computacional de alto desempenho. Então, depois que acessa os dados, a estatística está livre da TI, ganha liberdade. No sentido de que as outras áreas estarão sempre dependentes da área de TI. Essa situação faz todo sentido porque a análise de dados na perspectiva do Big Data lida com informações de todos os níveis da instituição. Em todas as corporações, organizações mundo afora com cultura de análise de dados, o pessoal que lida com análise de dados responde diretamente para quem toma as decisões mais importantes da instituição. Isso pode ser verificado. Quem lida com análise de dados lida com os elementos mais profundos e mais complexos para suporte à gestão e à tomada de decisão na instituição. O que é mais caro para a instituição quanto à tomada de decisão vai ser entregue para quem é responsável, para quem é ordenador de despesas, para quem está à frente da direção da instituição. No ambiente do Big Data, os resultados irão funcionar como uma bússola que vai ser entregue nas mãos do 01. É lógico que todo mundo vai ter acesso, nos níveis de segurança correspondentes, a todos os relatórios gerados pelo Big Data. Então, o resultado da análise de dados não pode ser entregue para subordinado de subordinado, porque de repente pode acontecer de alta administração, onde se delibera e se toma as decisões mais importantes da instituição, o PGJ, o colégio, o conselho, ser os terceiros, os quartos grupos de pessoas a terem acesso aos resultados do Big Data. Isso na prática não pode ocorrer em hipótese alguma. É por isso, e somente por isso, que a atividade de análise de dados é tão sensível. A atividade de análise de dados não está restrita aos estatísticos, até porque são poucos os estatísticos. O Brasil tem poucos estatísticos. Qualquer profissional do Ministério Público pode se capacitar plenamente para trabalhar com análise de dados. Se a instituição resolver aderir a uma solução de Big Data, qualquer profissional da instituição pode se habilitar tendo plenas condições de se tornar um excelente analista de dados. Existe hoje a profissão de cientista de dados. Aí é diferente, porque tem formalidade acadêmica, nível de pós-graduação, influência em língua inglesa, essas coisas. Mas para suprir as necessidades da instituição, a prata da casa pode adquirir preparo adequado para desenvolver essas atividades.
Agora eu vou falar da taxonomia. Eu não vou tratar de conceitos nem dados históricos, Linneu, biologia, etc. Eu vou apenas fazer os comentários que eu considero pertinentes como estatístico. Para os estatísticos e para quem analisa dados, qualquer tipo de dado tem que estar suportado por alguma taxonomia. Isso é incontornável. A esquemática mental do estatístico já está associada a uma taxonomia. Ele já está vendo aquela taxonomia como aparece numa tabela. O estatístico já pensa assim, ele já está vendo tudo certinho, tudo organizado, tratado, limpo, como um algoritmo. Assim como o pessoal de TI vê o algoritmo, o estatístico vê a taxonomia. O algoritmo, ou já o programa de computador, tem início, meio e fim, não pode tomar caminhos diversos, não pode ter equívocos. Para obter as saídas esperadas, o programa não pode ter erros, não pode ter inconsistências. A gente ouve dizer que o programa de computador não pode ter nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula a menos, porque do contrário pode ser até que o programa não rode. Esse rigor vale para a taxonomia na perspectiva dos estatísticos. Para os estatísticos, uma tabela com linhas e colunas é exatamente a representação de dados estruturados do Big Data. Aqueles nomes, títulos que estão na parte superior do corpo da tabela, independente do cabeçalho, quando houver, que o pessoal de TI chama de nomes de campo, para os estatísticos são variáveis ou atributos. São variáveis quando os dados produzidos são resultados de medições ou contagens. No caso das medições, os dados produzidos são chamados de valores decimais. E as variáveis que recebem esse tipo de dado são chamadas de variáveis contínuas. As variáveis que recebem valores inteiros, resultados de contagem, são chamadas variáveis discretas. Em resumo, as variáveis podem ser contínuas ou discretas. Mas os estatísticos sempre têm em mente que aqueles resultados têm que fazer parte do escopo dos dados. Ali não pode ter dados estranhos, qualquer coisa. Se ocorrer, tem que ser expurgado sob pena de introduzir erros e até contradições na análise dos dados. Agora, os títulos das colunas chamados de atributos pelos estatísticos, quando os dados dispostos nas colunas são resultados de classificações, categorizações, codificações, esses dados são chamados, os dados que preenchem a coluna são chamados de categorias do referido atributo, do referido título. E no caso, os dados não são números puros, são alfanuméricos. Por exemplo, as tabelas unificadas do Ministério Público são compostas integralmente por atributos, com suas respectivas categorias. Temos a faixa dos atributos denominados de movimentos, a faixa das classes e a faixa dos assuntos. Então, para os estatísticos, qualquer que seja o tipo de dado, tem que colocar em alguma taxonomia. Não tem jeito. Ou seja, a análise estatística de dados tem que partir de uma taxonomia. Então, quando o Ministério Público tomou a iniciativa de implantar as tabelas unificadas, para quem lida com análise de dados, isso foi uma coisa grandiosa, notável, maravilhosa, porque o Ministério Público deu um grande salto. O primeiro grande movimento no sentido de implementar a análise simultânea e sucessiva de suas bases de dados em tempo real. Ou, usando terminologia bem atual, implementar uma solução analítica de gestão integrada da resolutibilidade e da produtividade. Então, a gente percebe que essa necessidade do Ministério Público, por exigência da resolutibilidade, direcionou para algo que talvez muitas pessoas do Ministério Público não tenham percebido. Veja que quando o Ministério Público implanta uma taxonomia, ele está, na verdade, consolidando aqueles 5 Vs do Big Data. Ele está dizendo, eu estou me preparando para algo novo, surpreendente, que está vindo por aí. Então veja o que acontece. Já na implantação da taxonomia em si, sem falar de Big Data, existem os ganhos significativos, como todo mundo é testemunha no Ministério Público. Eu não tive a oportunidade de participar de capacitação em relação às tabelas unificadas da atividade fim do Ministério Público. Então, o que eu conheço dessa taxonomia, porque eu tinha que procurar conhecer, já que sou estatístico. Já a taxonomia da área meio, eu me capacitei com certificação. Estou fazendo este comentário porque preciso adentrar em elementos da taxonomia da área fim, na perspectiva da análise de dados,
os quais só me chamaram a atenção muito depois de implantados. Com relação à análise de dados, quanto ao comportamento entre as diversas áreas do Ministério Público, eu estou convicto que com o tempo haverá alguma mudança. É adequado, isso eu falo como estatístico e a realidade está a meu favor, que todo sistema que seja implantado na instituição atenda ao que vou expor a seguir. Já que basicamente funciona assim: o usuário, o cliente, procura o pessoal de TI da informática e diz: olha, nós queremos desenvolver esse sistema, ou então é necessário uma adaptação, uma alteração no que já existe, ou está chegando um sistema novo que vai atender a esta necessidade da instituição. Então o pessoal de TI passa a trabalhar naquela solução e o contato é com o cliente, até o dia que o pessoal de TI diz: está aqui, está pronto, veja se é isso mesmo que você quer. O cliente, o usuário, a própria instituição concorda, está ok, vamos implantar. Então implanta-se a nova solução, com uma interface amigável ou não. Existem sistemas que são implantados, mas a entrada de dados, os passos, obrigam o usuário a fazer um treinamento com muita dedicação. Do contrário, ele fica impedido de usar aquela solução. Ou seja, é como se o sistema informatizado já fosse um fim em si mesmo, abdicando de um dos princípios da atividade de TI, que é a atividade de apoio, mas depende da natureza da aplicação, que certamente justifica o grau de especialização. Porém, eu quero tratar de outro ponto. Não existe a prática de colocar o estatístico ou analista de dados dentro deste contexto. A estatística não tem só a fase de análise dos dados. O planejamento estatístico é muito mais antigo que outros tipos de planejamento do ambiente de gestão. Ou seja, as análises, os resultados, os tipos de relatórios são em função do planejamento. Mas o planejamento estatístico se faz lá no início de tudo, ou seja, mesmo que o estatístico não esteja em contato com o usuário, o cliente, com a mesma frequência que o pessoal de TI, tem que haver algum tipo de contato concreto, tem que ter contato ao menos com o pessoal de TI. Isso tem que ser uma coisa natural. Exatamente para que já nessa fase, virtualmente, já esteja sendo feita a limpeza, o tratamento dos dados. Aquela esquemática mental do analista de dados já tem que estar presente ali na mente dele. No dia que aquele sistema for formalmente implantado, por um ato do PGJ, por exemplo, o analista de dados já conhece todos os tipos de dados que vão ser produzidos, já sabe todos os caminhos da análise, então todos os relatórios vão ser publicados na forma que a estatística trabalha, já que os resultados da estatística têm que representar a realidade. Se tiver alguma falha ali na taxonomia, qualquer que seja a taxonomia, aquilo ali vai dar problema no resultado, vai introduzir algum vício, algum viés. E vai que a instituição tem que tomar uma decisão importante exatamente com base naquela parte do relatório que tem inconsistência, que tem resultado incompatível com a realidade. O pessoal de TI, o próprio cliente, o usuário, não tem a obrigação de saber que introduzir um vício de origem na base de dados. Mas o estatístico, o analista de dados, perceberá antes que se implante o sistema com vícios. E não tem solução computacional de limpeza de dados que identifique vícios de origem, por mais poderoso que seja. Eu vou mostrar situações que atestam o que estou afirmando. Inclusive, isso foi a principal causa que forçou o surgimento da segunda fase do Big Data. Na verdade, a maneira como o Big Data trabalha com todo o seu poderio converge para a maneira como o estatístico, o analista de dados trabalha. A base de dados tem que espelhar a precisão de um algoritmo, de um programa de computador. E o primeiro desafio do estatístico, do analista de dados, lá na fase de projeto e desenvolvimento do novo sistema computacional, é eliminar vícios de origem, quando existirem, é lógico. Nos últimos meses do ano passado, eu tomei conhecimento da Carta de Brasília. Depois que eu li aquele documento, independente de como eu desenvolvo meu trabalho na instituição, com os recursos computacionais que eu disponho, eu percebi que eu tinha que fazer esta apresentação. Não domino nenhuma técnica de produção de vídeo, como vocês estão testemunhando. Mesmo assim, espero que minha instituição permita que outras pessoas fora da minha instituição vejam esta apresentação. Porque para mim o que vale, o que é essencial é o que eu quero transmitir. Quando comentei não ter feito a capacitação
da taxonomia da área fim não foi com nenhum senso crítico, absolutamente, mas é porque a própria Carta de Brasília me impeliu virtuosamente. Se não, vejamos. Por óbvio, a Carta de Brasília faz um recorte nas bases de dados dos Ministérios Públicos do Brasil. Ela considera as atividades extrajudiciais, só que eu tenho que fazer relatórios da área fim, eu me preocupo com isso, mesmo não estando lotado na corregedoria. Bem, é normal para os outros, não é normal para os outros profissionais, mas para o estatístico é de suma importância ter acesso à série histórica dos dados. Não interessa para a análise estatística apenas o presente e o passado recentíssimo. A nossa base de dados do Ministério Público do Estado do Amazonas, usando a taxonomia nacional, teve início em 1º de janeiro de 2012. Então eu peguei a série histórica das atividades extrajudiciais no período de 1º de janeiro de 2012 até 31 de julho de 2017, para usar na metodologia e nas técnicas desta apresentação. Porém, eu já observava que a base de dados do extrajudicial trazia junto o próprio processo criminal e eu não entendia por quê. Até o dia que percebi que o PIC aparecia na taxonomia do processo criminal e não na taxonomia das atividades extrajudiciais. É assim mesmo. Mas não tem como um analista de dados ou Big Data detectar que o contributo que vai constar das estatísticas e indicadores dos procedimentos investigatórios, criminais e extrajudiciais do Ministério Público pertencem ao atributo processo criminal em vez de dar sua contribuição para o atributo atividades extrajudiciais. Independente de o Ministério Público continuar investigando, se necessário, nas fases processual e de execução e outras. Prontamente, eu comentei com mais de uma pessoa, inclusive membro ministerial, mas a resposta foi, na minha interpretação, não se aplica, no sentido de que o PIC não é extrajudicial, ao menos nas tabelas unificadas. Então, caso encerrado. Só que, na hipótese, vejam bem, só na hipótese do PIC ser também extrajudicial, para o estatístico e para o Big Data, ele tem que ser lançado no atributo atividades extrajudiciais, enquanto atividade extrajudicial, e não no atributo processo criminal, simplesmente porque a sua contribuição e performance para a produtividade e para a resolutibilidade tem que ser direcionada para as atividades extrajudiciais, desde que se configure a atividade anteprocessual, não para outra classe ministerial. Para o bem ou para o mal, cada qual no seu cada qual. Não estou me referindo à atuação ministerial a partir do processo judicial. Até hoje não sei por que está assim nas tabelas unificadas. Imaginemos que o Ministério Público Brasileiro deseje fazer um estudo criterioso em todo o país das atividades extrajudiciais para tomar decisões essenciais com relação à resolutibilidade. É claro que o PIC iria aparecer soberano pela sua importância nos dias atuais, independente da magnitude dos seus indicadores e performance. Mas nas tabelas unificadas, ele não entra nem na taxonomia das atividades extrajudiciais, nas situações em que é verdadeiramente atividade extrajudicial. Mas para que uma taxonomia tão poderosa e tão robusta? O analista vai ficar interagindo diretamente com os arquivos, fazendo recortes daqui e dali, numa base de dados de todo o Brasil, num período de, no mínimo, 5 anos, estou apenas exemplificando uma hipótese de um vício de origem que só pode ser sanado quando houver pelo próprio responsável pela solução computacional através de seus desenvolvedores. Lembre-se, cabe ao analista de dados fazer o seu trabalho de análise a partir da rigidez da taxonomia que lhe é entregue sempre. Porém, é responsabilidade do estatístico, do analista de dados, impedir que se introduza o vício de origem na taxonomia, na base de dados, desde que ele participe desde o início da produção da solução computacional na perspectiva da necessidade da análise de dados futura. Só para finalizar este ponto, ainda cito a notícia de fato. A partir da própria taxonomia nacional, a notícia de fato tem todos os elementos necessários para contribuir com a produtividade institucional. Sua influência positiva, negativa ou nenhuma para a resolutibilidade é outra questão.
Se o Ministério Público sinaliza para a sociedade que não dá a mínima importância para a notícia de fato, a leitura direta é que não adianta procurar o Ministério Público. Se o Ministério Público se assoberba com uma quantidade exagerada de casos iniciados com notícia de fato, significa que vai alcançar resolutibilidade? Essas coisas. Ou seja, para análise de dados, o que está na taxonomia aparecerá no relatório porque é importante. Se não aparece no relatório institucional, é porque não é importante, não tem que poluir a taxonomia, independente da taxonomia ser muito dinâmica e estar sempre sendo atualizada. Agora eu vou ser mais específico. Se eu tomo uma série histórica de um grupo de indicadores institucionais importantes, faço um estudo estatístico e a instituição toma alguma decisão também importante baseada naquele meu estudo deficiente, é lógico que a decisão institucional vai ser errática. E está posto um sério problema. A mim nem se fala. No ambiente do Big Data, os resultados escancaram a realidade, mas não pode ser uma falsa realidade. Se a área de TI de uma instituição vai implantando soluções, o que é normal, a base de dados vai aumentando exponencialmente. Só quem participou do desenvolvimento dos sistemas foi o pessoal de TI e os clientes respectivos. O analista de dados não participou. Então, nada foi levado em conta do que tem que ser evitado para que a análise de dados represente a verdade da própria realidade. Vai alguém fazer limpeza e tratamento dos dados e garantir a rigidez da base de dados? Muitas bases de dados importantes pecam por essas coisas, e isso é uma coisa horrorosa. Então, os analistas de dados, os estatísticos, têm que ter total independência, eles vão ter que responder para a direção maior da instituição. Se eles já estiverem trabalhando com a aplicação de Big Data, uma solução mais robusta, mesmo assim não diminui o mérito do que eu estou expondo aqui. Quem trabalha com análise de dados tem que participar de qualquer atividade relacionada à taxonomia, qualquer atividade relacionada à criação de sistema, à alteração de sistema, à implantação. Não é que o estatístico vai se intrometer nas questões de programação, nas questões de design dos projetos, não é nada disso. Longe disso. É que o estatístico, o analista de dados, precisa estar construindo a sua taxonomia, concorrente mesmo à taxonomia do sistema que está sendo desenvolvido. Enquanto as duas taxonomias estão conciliadas, é como se fosse apenas uma. Mas quando o analista de dados percebe que foi introduzido um elemento causador de inconsistências ou um vício de origem, ele já atua para que essa irregularidade seja eliminada. Até porque vai ser ele, o analista de dados, o cliente natural daquela base de dados, quando ela estiver implantada na instituição e gerando dados, na perspectiva da análise de dados. Independente de ser uma solução importante, amigável e útil, que agrade a todos e cumpra com êxito os seus objetivos institucionais. Nas instituições que aderem à cultura da análise de dados, vai surgir uma ferramenta de gestão muito poderosa, que é a análise de dados. Então, os dados passarão a ser um ativo precioso, concretamente. Mas os dados têm que ser de boa fonte. O analista de dados não pode prescindir dessa premissa, jamais. Mas o Big Data fala a mesma coisa quanto à rigidez dos dados. E os criadores do Big Data não foram os estatísticos, foram os profissionais de TI. Mas quando eu apresentar a analítica, vai ficar claro por que existe esta conexão tão precisa entre os perfis do Big Data e a forma como os estatísticos trabalham. Durante o treinamento online das tabelas unificadas nacionais da área meio, na sala de bate-papos, eu percebi que os assuntos convergiam para alguns pontos, quais sejam: que a taxonomia produz uma padronização na comunicação, já que, por exemplo, no caso da mesma atividade ser vista de várias maneiras quanto ao fluxo de informações, isso desaparece. Com a taxonomia, as pessoas se sentirão mais seguras para desenvolver suas atividades. A taxonomia faz com que se esclareça tudo para todos. As pessoas começam a viver uma nova realidade. As pessoas já percebem a importância dos dados que vão sendo produzidos, que a gente chama simplesmente de informações institucionais. Então, todo mundo se comunica melhor e sabe que a informação institucional tem como suporte uma taxonomia. Claro que isso é uma coisa notável, maravilhosa. E dá condições para você fazer diagnósticos precisos, fazer o que os estatísticos chamam de estatística descritiva.
com tabelas e gráficos precisos, bastante esclarecedores e completos, incluindo, por vezes, modelos regressivos, muito importantes na própria analítica, como veremos mais à frente. Um exemplo é o importante anuário Ministério Público com Retrato, produto da taxonomia do Ministério Público Brasileiro. Essa publicação dá condições para o Ministério Público Brasileiro fazer ajustes, traçar metas, fazer mudanças, ou seja, já é uma ferramenta de suporte à gestão e à tomada de decisão muito importante. Mas a análise de dados não se contenta só com isso. Na visão da estatística, podemos fazer muito mais. Para a estatística, não existe diagnóstico sem prognóstico. No contexto da gestão e tomada de decisão, não existe análise descritiva, análise exploratória de dados, sem inferência estatística, sem análise confirmatória dos dados, seguida de seus desdobramentos metodológicos. Lá na fase de prognóstico, tem que haver em simultâneo uma robusta metodologia de monitoramento estatístico. Então, o que se aplica na prática é todo um arcabouço metodológico, não é só a primeira parte, o diagnóstico. Se a metodologia não for aplicada em toda a sua inteireza, torna-se muito difícil alcançar resolutibilidade. Eu vou mostrar com clareza que no contexto da resolutibilidade e da produtividade não existe conhecimento que se iguale ou seja superior à estatística gerencial, como solução de apoio à boa gestão e à boa tomada de decisão. Simplesmente porque gestão e tomada de decisão adentram ao futuro, campo onde a ciência estatística tem primazia, tanto a curto, médio e longo prazo. Vou mostrar com clareza por que a estatística gerencial se posiciona assim. Na verdade, convenhamos, se for só para fazer diagnóstico e pesquisas de opinião não probabilísticas de qualquer tipo, não precisa de estatístico, não precisa de analista de dados. Todas as pessoas do Ministério Público sabem fazer diagnóstico, principalmente se já existir taxonomia. A mesma capacidade se aplica para criação, aplicação e análise descritiva de questionários e entrevistas. A taxonomia, por si só, já tem um valor institucional incalculável em termos de gestão e operacionalidade mesmo. Talvez muitas pessoas nem tenham se apercebido que o Ministério Público, ao implantar sua taxonomia, deu um passo decisivo para ser uma instituição diferenciada em termos de resolutibilidade. Obrigado.